A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Estamos iniciando uma nova série de ministrações e o tema da série é O Altar Desconhecido. Isso aí. E nós vamos começar falando sobre esse tema, ou melhor dizendo, sob este tema. O tema dessa palavra é O Altar Desconhecido. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 23. Atos, capítulo 17, versículo 23. Diz assim: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, o tema desta palavra vai ser o altar desconhecido. Aqui, apóstolo Paulo ele usa uma estratégia para anunciar o evangelho. Como o próprio versículo e o texto diz, ele vê um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, ele com muita estratégia, sabedoria e assertividade, ele cria a sua própria oportunidade para que pudesse anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de fazer menção com muita tristeza no coração é que quando nós falamos de altar desconhecido, é triste, mas eu preciso dizer que nós vivemos em um tempo agora, nesta geração, século e tempo presente, nós temos inúmeros altares com uma multidão de pessoas assentadas nele, com uma multidão abaixo ou à frente do altar para cultuar a Deus e ouvir a palavra, mas aos olhos de Deus é um altar desconhecido. Do que te calabada saio. É um altar muitas das vezes conhecido pelos homens, conhecido pelos seres humanos, pela multidão. É um altar, aleluia, muitas das vezes conhecido no bairro inteiro, ou na cidade inteira, ou no estado inteiro, ou nacionalmente e alguns até mundialmente, mas existem altares e não são poucos. Que Deus está olhando e está dizendo: este altar é totalmente desconhecido aos meus olhos, porque eu, o Senhor, eu não habito. Isso dá até um outro tema, né? Que tipo de altar Deus não habita, ou o altar que Deus não habita. Calamachúria. Mas vamos continuar. Irmãos, é só olharmos para a Bíblia e ficará fácil e lítido identificar os tipos de altares que Deus está e os tipos de altares que Deus não está. É só nós usarmos a Bíblia como parâmetro. A primeira coisa que nós devemos atentar: no altar existe o quê? Ministros de Deus ou ídolos e ídolas? É simples assim. Quem está no altar, ou quais são as pessoas que estão ocupando o altar? Calamachúria. São adoradores que adoram em espírito e em verdade? Cantores porque receberam o dom ou a vocação ou se esforçaram para aprender e ser, que louvam a Deus? Ou são artistas indo apenas para dar mais um show? Subiergnai quo devasto e deplas na bladastevi. Os músicos são profissionais da área ou são adoradores que adoram? Não que não possam ser profissionais,
Mas na igreja nós somos adoradores. O profissional ele precisa ser pago para exercer a sua profissão. Tu que te calabada saio, renemante o calablando raio. Então, quais são os tipos de pessoas que estão ocupando o altar? São pregadores, são profetas, são apóstolos, são pastores, são mestres, ou são palestrantes, ou são mensageiros de autoajuda, ou são filósofos. Que sejam palestrantes, mas no altar é pregador. Que sejam filósofos, mas no altar é mestre, é aquela que ensina a palavra de Deus. Cai flows tu que terras na bandacia. Então, infelizmente, o que nós mais temos nos dias de hoje são altares que são totalmente desconhecidos aos olhos de Deus. E estão lá, não vou citar denominações por questão de ética, mas estamos iniciando uma série. Posteriormente, possa ser que abordamos de uma forma mais profunda. Mas em primeira instância são pessoas que estão lá, cultuando a um Deus desconhecido, honrando a um Deus desconhecido, mas não o verdadeiro Deus. Estão ceando, praticando a Santa Ceia a um Deus desconhecido. E aí o adversário ele se aproveita para quê? Para ocupar este lugar dentro do altar que está sendo oferecido a um Deus desconhecido. Porque ao Deus que se fez conhecer, eu sinto a graça do Eterno. Ao Deus que desde o início, ao Deus que se fez conhecer, Calabachúria, desde que mundo é mundo, desde o princípio de todas as coisas, que tem alegria e prazer em ter relacionamento com nós, com seres humanos, em manter o contato com o nosso Salvador Jesus Cristo, através da oração, da busca, do clamor, da consagração, da separação. Enviou seu Filho amado Jesus Cristo para experimentar de todas as debilidades e limitações humanas que nós carregamos. O Deus que tem alegria em nos ensinar, em nos mostrar o caminho, o mapa, a bússola, nos dar a direção, a estratégia, o caminho da bênção, da conquista, da elevação de nível, do amadurecimento de caráter cristão. Esse Deus que desde o princípio de todas as coisas trabalha dia e noite para se fazer cada vez mais conhecido por nós, Raponto que tecou calabadaçaio, está atestando dos altos céus como desconhecido os altares de muitas igrejas deste tempo presente aos redores de todo o mundo. A Bíblia ela tem um método. A Bíblia ela tem a forma e a fórmula. A Bíblia ela tem o padrão de Deus. Não dá para colocar como padrão de Deus apenas o amor e rasgar as páginas que fala que ele é fogo consumidor, que ele é justiça, que a ele pertence a vingança. Não dá para poder colocar Deus como o grande vingador, aquele que é especialista em dar ao homem, ao ser humano, aquilo que plantou, fazer colher, sem anunciar que ele também é o Deus da misericórdia, que ele é o Deus do perdão, que ele é aquele que entregou seu único filho para que pudéssemos ter a vida eterna e passar a eternidade com ele. Então, eu encerro esta palavra, esta breve palavra, com um apelo, colocando simbolicamente o nosso coração como altar, que o nosso coração, nosso altar, seja conhecido diante de Deus.
porque é Ele que examina todos os corações. Alai, Joel, Eribarassai. E que a luz do entendimento e do discernimento recaia sobre cada um de vós, para que Deus possa guardar os vossos pés de pisar em altares, a qual Ele nunca pisou, ou há muito tempo já não pisa. Ezequiel capítulo 8. Às vezes Deus até gostaria de pisar, de habitar, de se manifestar, de falar, de fazer, mas as abominações estão expulsando Ele do templo, que dirá do altar. Se você ficou comigo aqui até agora, curte essa palavra, se inscreva no canal para que você possa ir comigo até o final nesta série, e até a próxima, em nome de Jesus.